O assunto de hoje, eu vou falar dos desafios operacionais no uso de dados secundários estruturados para pesquisa em saúde. Só para lembrar um pouquinho o que são os dados primários e os dados secundários, é assim, esses dados, né, tanto primários, que são dados que você coletou, o próprio investigador coleta esses dados, né, tanto esses dados primários como dados secundários, que são dados que são coletados para uma outra finalidade, ou organizações, né, mas você pode usá-los, esses dados são usados pelos epidemiologistas para calcular taxas e conduzir outros estudos, né, principalmente estudos ecológicos, e que a gente vê um monte por aí. O Brasil é muito rico em dados secundários, e aqui tem uma coisa que é assim, eles estão disponíveis para a gente. Vamos dar uma olhadinha daqui a pouco, tá? Como exemplo de dados secundários, por exemplo, temos a declaração de nascido vivo e de óbito, que são coletados pelo DataSUS. A SEAD, no estado de São Paulo, também faz essa coleta, só que eles coletam dos cartórios de registro civil. Temos registros do Censo Populacional, do IBGE, registros médicos de pacientes, como esses que o professor Rui citou, né, para o pessoal da TI, pessoal que está usando inteligência artificial, esses dados são dados secundários, porque eles foram coletados para outros fins, e agora eles estão sendo usados para fazer previsões, aplicar essas técnicas de inteligência artificial aí, de data mining, para fazer descoberta de conhecimentos, né? E registros de doenças que o prontuário, por exemplo, o prontuário eletrônico é uma fonte de dados, o objetivo não é fazer pesquisa, o objetivo principal é fazer assistência. Então, aquela informação está lá, não é para pesquisa, mas acaba sendo usada. Então, assim, toda vez que a gente vai usar um dado secundário, tem muitos desafios, dependendo da fonte de dados, né, e do objetivo que você quer. Eu coloquei aqui também os registros de faturamento, né, e as pesquisas de indivíduos e famílias, que também temos muitas no Brasil. Como eu disse, no Brasil os dados secundários estão amplamente disponíveis. Só tem um probleminha. Eles são insuficientemente preparados para o uso em pesquisa. E mesmo quando se trata de dados estruturados. Dados estruturados é assim, para você pensar, pensa numa ficha onde cada informação você vai fornecer numa casela, num espacinho. Então, essa é a estrutura, tá? E poucas publicações abordam o processo de preparação de dados secundários. Então, assim, o que a gente vai tratar aqui, eu vou falar um pouquinho do cenário, assim, o que a gente enfrenta quando a gente pretende usar um dado secundário, né? Ou um conjunto de dados secundários, às vezes, de várias fontes. Então, o cenário que eu vou contar para vocês com esse cenário, a gente resolveu registrar os desafios e como que a gente fez para conseguir trazer esses dados secundários para os pesquisadores. Então, tinha um grupo de pesquisa sobre mortalidade neonatal com cerca de 12 pessoas. Eu era uma delas, sou ainda. Tem um fornecedor de dados, que pode ser o DataSUS, a SEAD, que mais que pode ter? IBGE, a gente pode usar dados de várias fontes. Mas vamos pensar, tem um fornecedor de dados, tem pelo menos um fornecedor, tem 2 conjuntos de dados de interesse, nascidos vivos e os óbitos infantis. Só que, veja, eu não tenho os óbitos neonatais separados, embora a pesquisa seja de mortalidade neonatal. Eu tenho os infantis. Então, já dá para sentir que eu vou ter que mexer em alguma coisa aqui. Olha, nesse caso, as questões de pesquisa estavam suficientemente definidas. Esses dados secundários, entretanto, eles não estavam prontos para o uso pretendido. Então, assim, isso daqui já é uma coisa bem clara, mas não só por isso, tem outras coisas também. Então, assim, tinha evidências da relevância desses dados para essa pesquisa. E o uso de ferramentas simples não resolveria. Por quê? Nesse caso, era uma pesquisa com pelo menos 10 anos de série histórica de nascidos
vivos e óbitos neonatais, você tinha, então, assim, o problema de armazenamento era grande, e não só esse, a gente vai ver esse cenário mais detalhadamente. Enfim, o que a gente vai ver aqui são os desafios que a gente teve que enfrentar para garantir que esses dados ficassem adequados ao uso pretendido, e teria que atender todo o grupo. Então, assim, eram projetos diferentes, certo? Então, teria que ouvir cada um e saber das necessidades para ter um banco só, onde, a partir desse banco, todo mundo ia pegar o seu pedaço e analisar. Bom, qual que é o tamanho da encrenca, qual que é o plano, e se tem alguma dica, é o que a gente vai ver. O primeiro plano é assim, olha, tem que organizar, não dá para pegar esse dado simplesmente e sair fazendo as coisas, tá? Você tem que entender, primeiro, entender o problema. O problema é assim, qual que é a distância que aquele dado que você recebeu está da sua necessidade de uso. Então, por exemplo, se você recebe um banco já num software estatístico que você vai usar, ele está todo documentado, porque esse banco aí que a gente está falando, esse banco de dados que a gente vai usar para análise estatística, ele é um banco que só tem números. Então, assim, quem só tem o banco e não sabe o significado disso daí, não tem nada, tem, na verdade, um bando de dados. Então, assim, entender o problema é ver essa distância em que o que você tem e o que você precisa. E, às vezes, né, no que você está vendo essa distância, você vai ver que isso não é nem viável. Então, por isso é importante fazer o entendimento do problema, porque senão você acha que você já começa a limpar o dado, já começa a mexer nas coisas, e no fim aquilo não serve para nada. Você tem um grande banco de dados que não serve para nada. Outra coisa é que, assim, às vezes você recebe um arquivo, por exemplo, você pega um ano lá, um ano coube na sua planilha Excel, aí com 2 anos ele já travou, não deu mais, então você vai falar, eu preciso mudar para um outro software, aí você vai para o Access, por exemplo. Você chega lá no Access, você aguenta uns 5 anos, mas você precisa de 10 anos, e ele trava, então assim, eu estou falando de coisas aqui que eu já vivi, certo? Então, às vezes você não tem claramente qual que é o limite do software, você tem que experimentar, enfim. Como a gente precisa saber, então, no entendimento do problema, a gente também tem que saber esses números, né? Saber o volume dos dados que você, não só que você vai receber, mas que você também vai ter que entregar. Então, no planejamento dos recursos, assim, depende da etapa anterior. Então, aquela conversinha do entendimento do problema, ela tem que ser um pouquinho mais longa do que a gente imagina. Sempre que eu penso que o problema é menor, eu me engano, sabe? E isso é ruim, porque a gente, para dar prazo para as pessoas, pode ser um problema. Enfim, o entendimento dos dados é uma etapa que vem depois do planejamento dos recursos, porque às vezes você não vai ter você precisa falar, olha, eu tenho que colocar isso num servidor, porque aí eu posso explorar. Então, você precisa trazer esse dado, então tem que planejar os recursos para todas as fases, para o entendimento dos dados, para a preparação dos dados, para a validação dos dados e distribuição dos dados. Então, assim, às vezes fala, mas para que essa fase de validação? Toda vez que eu faço, eu checo que se está certo. Mas essa é uma validação que tem que ser uma validação também, você não é a única pessoa, você está usando um dado secundário, você não é a única pessoa que coletou, você não coletou esse dado, e você provavelmente não é a única pessoa que está usando, alguém já usou. Então, você vai ter que olhar em algum relatório que já está publicado para ver se seus dados batem, né? Fazendo um total por ano, alguma coisa assim, total se for estado, total por estado, por município, dependendo da sua... Você tem que fazer de alguma forma, você tem que checar contra alguma coisa que já existe. E nesse caso, nesse cenário, que a gente tinha pesquisadores, mais de um pesquisador, né, no caso 12 pesquisadores, esse dado teria que chegar para os 12 pesquisadores. Agora, você pega isso e você coloca ainda em pandemia, que tem que chegar, e tem que chegar pelo computador. Então, bora lá? Eu vou apresentar aqui para vocês, na sequência, então, por exemplo, aqui é entendimento do problema, que é
essa já é uma proposta, eu estou voltando aqui o slide um pouquinho, esse entendimento do problema é a minha primeira fase, e eu vou, em todas essas fases, falar um pouquinho, não só dos desafios aqui em amarelo, mas também desses procedimentos que ajudaram a organizar essa fase. Depois eu posso falar também de como que foram enfrentados esses desafios. E não está nessa aula, mas toda etapa vai gerar um produto. Porque é o seguinte, imagina que isso aqui é uma tarefa longa. E aí, no caso, eu vou me colocar no lugar da pessoa que vai trabalhar com os dados, que nesse caso é a minha experiência mesmo, e eu estou contando para um grupo de pesquisa, fala, mas está difícil, fala, por que não está pronto? Não, é que, sabe o que acontece? É que aconteceu uma coisa que eu não esperava. Então, assim, olha, tem uma data aqui, que tem um ano inteiro aqui que a data está trocada. Primeiro veio um ano, mês e dia, estava vindo dia, mês e ano, então eu não percebi isso, eu incorporei todos os dados, eu vou ter que voltar para esse ponto. Então, assim, essa tarefa precisa ser sistematicamente organizada, porque senão você está sempre voltando. Então, é assim, quais são os procedimentos, então, para entender o problema? Coloquei aqui avaliação das características dos dados de entrada, esses dados que eu estou secundários. Então, o que são as características? Olha, eu tenho que saber como esse dado foi gerado. Agora, assim, esse dado tem que passar para mim como se eu tivesse coletado. Então, eu tenho que mapear tudo isso daí. Então, eu tenho que olhar, ver onde ele foi coletado, para ver se ele me serve, né? Em que ano que ele, se ele vai ter esse dado no período que eu estou pretendendo usar, que muitas vezes a gente vai ter que ajustar a nossa pergunta, o tema é esse, você escolheu pelo tema, tá certinho, mas às vezes a gente precisa fazer um pequeno ajuste na nossa pergunta para caber nos dados que a gente vai ter. Por exemplo, eu não posso pegar uns dados de mortalidade e querer fazer curva de sobrevida. Entendeu? Porque eu vou estar sempre, vai estar errado esse número, ele vai ter restrições, eu vou ter que colocar como limitações no meu estudo, que esse número, por exemplo, está subestimado, que na verdade, a média de vida seria muito maior do que a que eu estou encontrando no meu estudo. Então, não posso fazer, com os dados de mortalidade, não posso fazer estudo de sobrevida. Então, eu preciso conhecer o que esses dados representam no mundo real. Então, essa é a avaliação das características dos dados que eu estou pretendendo usar. A avaliação das características da pesquisa é assim, direto e reto. Qual que é o desenho de estudo, qual que é o escopo geográfico? Eu tenho que saber como que ele vai ser analisado, se é um estudo de coorte, se é um estudo de caso-controle, porque às vezes fala, meu estudo é retrospectivo, mas isso não me diz nada, entendeu? Então, assim, tem que ir bem a fundo nessas características da pesquisa. Para que isso, né? Para a gente não chegar no nadar e morrer na praia, porque é muito trabalho para chegar com um dado que não vai poder ser usado para nada. Então, é importante que isso seja feito na primeira etapa dessa abordagem que a gente está propondo aqui. A avaliação das características dos dados de saída é assim, tá bom, como é que você quer esse dado? Assim, fala tudo o que você quer agora para a gente se planejar. Porque, você vai querer esse dado em CSV, que é o mais comum, que pode ser usado em qualquer software estatístico? Você vai precisar... você sempre vai entregar, só um detalhe aqui, você sempre vai entregar o seu dado com a documentação. E, de preferência, se isso vier de alguma extração de dados de alguma instituição, se você puder ter a query de extração, seria perfeito, tá? Então, uma sugestão é que você nem dê os dados, você guarda internamente lá para saber qual foi o pedido, porque sabe o que acontece? Já aconteceu com o pessoal acontece frequentemente com o pessoal da TI, alguém chegar e falar assim, você me deu uns dados no ano passado, né, fez uma extração para mim, você pode fazer a mesma coisa que você fez? E aí você ele só te mostra a estrutura, só que a estrutura do que você deu e o conteúdo, né, você não sabe qual foi a query, então assim, você tem que guardar junto. Então,
eu sugiro que a query de extração sempre faça parte do seu banco de dados se ele veio de algum outro lugar, sempre que possível. Mas voltando aqui, a gente quer saber como exatamente vão ser os dados de saída. Você fala aqui, ó, eu quero em Stata, em SPSS, e quero CSV também. Então, eu quero em 3 formatos. Ou, não precisa, pode deixar lá no servidor e eu acesso o servidor, porque às vezes você tem que trabalhar com esses dados, eles podem ser em um volume tão grande que você tem que trabalhar no servidor. Mas depois, como é que você tira esse dado e entrega para a pessoa? Então, tem que pensar nisso também, tá? Então, o problema não é só trabalhar com os dados, é entregar os dados. E às vezes não cabe, né? Outro dia, não sei se a Rafaela está aqui, mas a Rafaela pediu dados para o DataSUS. E o DataSUS falou, tá bom, vou te dar os dados. Mas aí gera um problema, assim, mas aonde que eu entrego isso? Então, a gente deu o formato, fez tudo isso, né? Tudo que precisava, definimos todas as características. Na hora de entregar, receber o dado, a gente precisava disponibilizar um servidor. E aí, fomos pedir ajuda aí, a Rafa foi pedir ajuda aí para o pessoal da TI, para arrumar um espaço para o DataSUS colocar lá, enfim, tem sempre um problema para entrega. A gente falou, não, deixa aí, libera um espaço no seu servidor que a gente acessa. Enfim, é um problema também, tem que negociar como é que esse dado até vai sair de lá, né? Então, para quem está entregando, o dado é de saída, para quem está recebendo, o dado é de entrada, enfim. E temos que também, um outro procedimento dessa fase, né, dessa etapa de entendimento do problema, é verificar a disponibilidade de dados. Porque às vezes alguém promete, você conta com esse dado, você faz seu projeto em cima disso, né, alguém te deu a estrutura, que é, por exemplo, o dicionário de variáveis, você tem lá o nominho dos campos, né, o que vai ter neles, por exemplo, sexo 1 masculino, 2 feminino, você tem todos os códigos, e você está esperando o seu dado, só que fala, não, olha, por algum motivo ele não chegou, ainda não fechou, não sei o quê, ainda não aconteceu, e você tem que ter certeza que você vai ter aquele dado. Então, é a hora de ver isso, e saber quando que isso vai chegar, né? Se não tiver pronto, quando que você espera que aconteça. Por exemplo, tem um colega que está esperando o DataSUS registrar os dados de 2020, disponibilizar os dados de mortalidade de 2020 para estudar COVID. Então, a gente já está esperando aí, os últimos são de 2019, vamos lá, o próximo é 2020. Outro procedimento é dar uma olhadinha se você pode usar esse dado, né? Então, assim, cuidar dos aspectos éticos. Então, assim, quem está entregando normalmente vai saber se você pode usar. Então, tem sempre que estar amarrado a um projeto de pesquisa, tem que um jeito é sempre passar pelo comitê de ética, porque aí você não consegue publicar também se você não passar. Tem que passar, tá bom? Então, para cuidar dos aspectos éticos, mas isso pode ser um problema. A viabilidade técnica também da adequação dos dados, essa parte aqui. Então, por exemplo, se você não sabe o trabalho que dá, fica difícil você dizer que dá para fazer. E não só pelo trabalho que dá. Às vezes, você, mesmo com todo o trabalho, você não consegue fazer a coisa acontecer. Então, por exemplo, se a idade aí precisam de uns ajustes. Por exemplo, se a gente quisesse idade em horas, tem a idade do óbito. Se alguém já mexeu com dados do DataSUS aqui, vai saber que ele vem com 3 dígitos. E aí, assim, tem um jeito diferente de registrar isso. O primeiro dígito ele vai contar qual que é a unidade de tempo. E os dois próximos dígitos, eles são para dizer quanto daquele tempo. Então, por exemplo, 2,11 quer dizer que a idade veio, 2 quer dizer que a idade em mês, 11 meses. Entenderam? Então, assim, e aí se eu quero em horas, não vai ser por essa variável que eu vou conseguir, tá bom? Eu vou ter que pegar a data de óbito, pegar a data de nascimento, fazer uma subtração aí, ver se é válida, porque não pode ser negativa, enfim, consistir com essa outra informação que já existe, que parece que é mais cuidada. Então, tem um monte de coisinha aí que a gente tem que ver a viabilidade técnica. Então, nessa hora,
É legal saber exatamente quais são as variáveis, você tem que saber tudo aí, já que você vai usar. Então, você vai ter que saber das variáveis, tá? Enfim, nesse caso aí, os desafios que a gente enfrentou para usar os dados secundários de nascimentos e óbitos, nesse estudo, foram aí, ó, indisponibilidade do conjunto completo de arquivos de dados para acesso imediato. Como assim? Olha, o estudo era planejado de 2004 a 2015, mas a gente só teve até 2013. E aí, o que a gente faz? Espera os outros anos ou faz o trabalho 2 vezes? Então, essa é uma coisa que tem que se decidir, tá bom? A falta de definição sobre como acessar o dicionário de variáveis. Então, é o seguinte, cada ano é um ano. Aqui eu aprendi com dado secundário assim, ó, cada arquivo é um arquivo, cada ano é um ano, e aí, assim, se eles são iguais ou não, a gente espera que seja, mas a gente não garante, tem que ver. Se o número 1 tem um significado, por exemplo, escolaridade da mãe, o 1, em algum momento, tinha um significado. Depois de um certo momento, o mesmo 1 tinha um outro significado. Então, é assim, não adianta nada ter um montão de dados, um bando de dados, você vai ter um lá, o que é um? Cada ano é de um jeito, então você vai ter que conhecer bastante esse dado. Né? Então, assim, isso já está chamando que esse entendimento do problema é assim, ó, nós vamos saber que a gente vai ter que trabalhar, vai ter que ir atrás dessas coisas que tem que definir aqui. E quem que sabe onde está? Quem coletou o dado. Então, precisa ser uma coisa próxima, né, uma relação próxima com o seu fornecedor de dados. Então, o quanto antes você estabelecer comunicação, é melhor, tá bom? A comunicação interdisciplinar na equipe também foi um desafio, por quê? Porque a gente tinha médicos, estatísticos, pessoal da área de TI, fisioterapeutas, então, assim, tem que padronizar a linguagem, tanto para você entender como para você ser entendido, nas coisas que são importantes. E tivemos também, né, um problema de decidir várias coisas, decidir, definir, redefinir, redecidir. Então, até tem que esperar isso aí, estabilizar essas decisões e definições também é um desafio, tá? Isso tudo é normal, acontece, e acontece porque as pessoas estão realmente interessadas. Eu vou passar um slide aqui, só nesse caso, daí eu vou perguntar se eu tenho tempo para ir passando essas daqui, porque essa seria uma solução, né? Então, diante desses desafios, o que foi feito? Olha, como que a gente resolveu? Nós fizemos muitas reuniões com a instituição que fornece os dados. Então, a gente explorou a documentação, e a gente apresentou a documentação, falou, olha, isso aqui é tudo que eu sei. Tudo que eu sei sobre os dados que a gente vai receber. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Ah, não, então isso daqui eu vou arrumar para você. Ah, tá bom, ver o que está faltando. Então, assim, tem essa conversa aí. Outra coisa, foi muito importante ter o registro dessas decisões e definições. Mesmo que mude, vai mudar? Vai mudar. Mas está definido alguma coisa? Tá. Então, bota em ata uma memória da reunião, na mata cheia de linhas. É uma ata para ser lida mesmo, para falar, ó, tá tudo bem, é isso mesmo? Tá, por enquanto é isso? É isso. Vai mudar? Vai mudar, mas vai caminhar, vai ajudar a caminhar. E vai ajudar o pessoal da TI também, porque se tiver alguma dúvida, está escrito lá, sabe? Obter uma amostra de dados, então, já que a gente não vai conseguir não vai conseguir ter o banco inteiro, pode dar uma amostrinha para a gente ver se isso tecnicamente vai dar certo, o que a gente está pensando? Então, essa foi a nossa estratégia, tá bom? Então, a cor de rosinha é a estratégia. Na segunda fase, que é a fase de planejamento de recursos, foi importante, o que a gente fez? Vamos dimensionar os recursos humanos. Vamos ver o que a gente precisa. Então, assim, primeiro a gente divide todo o trabalho em equipe e depois a gente convida outras pessoas que podem ajudar ou para participar do grupo, porque a gente está vendo que a gente não vai dar conta. E foi assim que eu fui chamada.
Então, eu fui fazer parte desse grupo porque eles perceberam que iam precisar de alguém junto com eles. Então, e aí que nesse ponto, né, é muito difícil você trabalhar para uma equipe. Você tem que trabalhar com a equipe. Essa é a minha dica, a minha experiência. Enfim, então, os recursos humanos têm que ser dimensionados. Fala assim, a gente dá conta disso? Todo mundo está aqui, a gente vai enfrentar mais ou menos esses problemas, né? A gente já viu aqui, já entendeu o problema, todo mundo aqui, alguém sabe fazer isso, não sabe, tem que procurar um outro participante. Dimensionando os recursos computacionais, o que é importante aqui? O dimensionamento, né? É a plataforma de hardware e software. No caso, você vai precisar saber do volume e do formato dos dados de entrada, porque às vezes só software específico que vão poder ler aquele formato. Sempre que possível, recebam seus dados em CSV, documentados em dicionário de dados. O DataSUS, por exemplo, ele dá os dados em DBC. DBC quer dizer DBF compactado. E aí você vai precisar transformar, para começar, transformar em DBF. Então, você tem, por exemplo, que ir lá no TabWin, baixar o TabWin, mas você pode usar só a parte do DBF. Tem um negócio chamado DBF to DBC.exe, que é maravilhoso, roda em DOS. Enfim, a gente conhece bastante esse caminho aí. E aí, você vai ter seu dado em DBF, que você não pode mais abrir, assim, sem... Antes era, você só clicava lá no Excel, você abria, agora não é exatamente mais assim, tem uns outros caminhozinhos, enfim. Você pode ter problema, você recebe seu dado, mas você pode ter problema para conseguir receber esse dado aí. O suporte, então, é importante você conhecer o volume e o formato dos dados de entrada. O suporte para as operações necessárias também para você ajustar seus dados. Às vezes você pode olhar e falar, olha, eu vou precisar de muito join aqui. É uma coisa para ligar um campo no outro, por exemplo. Você tem, por exemplo, o código da CID, num cada registro de óbito, por exemplo. Vamos pensar só na causa básica. Morreu daquela causa básica, tem o código da CID. Aí você vai precisar decodificar isso aí em algum lugar, né? Por exemplo, porque você quer organizar por capítulos. E aí se ele tiver no intervalo, enfim, você vai precisar de uma outra... esse não foi um bom exemplo. Melhor você pegar que você quer a descrição, tá? Você quer a descrição daquele código, porque o capítulo é só você fazer no intervalo. Então, você quer a descrição e isso está num outro sistema, está no CID-10 do DataSUS, você tem que ir atrás desse banco de dados, e ele de vez em quando muda de lugar, você tem que procurar no Google, que é o melhor lugar para procurar, sabendo que existe, até chegar lá num conjunto de tabelas, várias tabelas, que você vai baixar, vai unir algumas categorias e subcategorias, e vai dar certo. Enfim, você vai precisar de um join, você vai precisar que esse código seja decodificado numa outra base. Então, isso é um join, e você pode, se você tiver muitos joins, fica muito difícil de você fazer com PROC-C, PROC-V do Excel. Você vai ter que saber pelo menos Excel mais avançado para você fazer isso pelo Excel. Então, mas eu sei usar no Access, então faz no Access. Lembra dos limites, tá? Sempre lembrando dos limites. Volume estimado, mas nada dá certo, nada que um servidor maravilhoso de banco de dados grande, tipo MySQL, SQL Server, não resolve. Volume estimado e o formato dos dados de saída, você também vai precisar saber aqui, né, como eu tinha falado, porque você vai precisar entregar isso aí, não é só receber, é entregar também. Então, precisa saber onde que isso vai entrar lá, se o software que a pessoa vai usar vai dar certo. Aqui não é problema meu, aqui fica assim, tudo é problema seu, entendeu? Porque você está auxiliando as pessoas. Então, limite de desempenho e volume de dados, isso daqui, às vezes assim, você roda no software, roda, entrou tudo, entrou, só que você vai botar você pede para fazer uma tabelinha de frequência, você pede para fazer qualquer coisa, criar uma variávelzinha, você vai, varre sua casa, lava seu banheiro e volta e o negócio está lá ainda. Então, é isso, tá?
e às vezes trava, você tem que fazer de novo, você não salvou. Então, não adianta ficar trabalhando com um software que não tem um bom desempenho, tá bom? E aqui, era isso. Esse de planejamento. Isso aqui é o básico. O azulzinho é assim, ó. Se tudo der certo, o que você tem que fazer? É isso. O amarelinho é assim, o que você enfrentou? Que é isso? Teve algum problema aí? Olha, aqui a gente teve uma necessidade de otimizar custo e tempo de preparação para um grande volume de dados, aqui aproximadamente 10 gigabytes. E tivemos que entregar isso em mais de um formato, porque cada pesquisador usava um software estatístico e aí ele queria daquele jeito. Então, aconteceu o seguinte, era melhor você gastar, assim, fala em que você trabalha, é melhor você fazer a coisa, se você tem que entregar rápido alguma coisa, é melhor você fazer com o que você sabe? Então, por exemplo, eu não sei R, eu poderia ter feito isso em R, mas eu não sei R, eu sei SQL, então eu fui fazer SQL, tá? Melhor, assim, vamos garantir o dado, vamos garantir que vai estar certinho, bonitinho, vamos fazer. Então, teve uma priorização, assim, de olhar as habilidades dos recursos humanos, não só eu, mas todos os outros, né, e computacionais, para a gente poder atender todo mundo, é isso, olha, a gente dá o software, dá os dados no formato que as pessoas querem, e a gente trabalha com os recursos que a gente conhece para ser rápido, para não incluir o tempo de aprendizado no tempo de preparo do dado, tá bom? Então, porque também ia ter que treinar também os recursos humanos, e também isso é colocar em risco, né? Você pode ser muito bom para usar um software, estar acostumado, e aí o outro você vai acabar introduzindo algum erro. Aqui, em azul, estão os procedimentos da nova fase, que é o entendimento dos dados. Então, já entendi o problema, já preparei os recursos, e agora eu quero ver o que eu vou fazer. Como é que eu vou fazer? Eu quero botar a mão no dado, vamos lá. Bom, eu já faço a obtenção dos arquivos e o dicionário de variáveis. Então, isso aqui eu tenho que começar essa etapa com tudo isso definido e na minha mão. Então, já estou com os... Nesse caso que a gente resolveu começar a fazer 2 vezes o trabalho, começar a fazer de 2004 a 2013 e fazer de novo, né? Porque isso também é uma dica interessante, porque tudo que a gente faz a segunda vez também é mais rápido, né? Essa daí é uma dica de um professor meu, Samuel Goiman, ele me falou isso. Tudo que a gente faz a segunda vez é bem mais rápido. Então, tudo bem. Se tiver que fazer 2 vezes, você faz 2 vezes e pronto. Eu gosto de fazer uma vez só, mas acontece, né? Vamos lá. Então, eu estou com os arquivos de dados e o dicionário de variáveis. Então, o dicionário de variáveis dá uma informação importante, porque assim, imagina que você olha lá no Estado Civil, você tem quatro possibilidades de resposta. E aí você vai olhar no seu banco, você tem 6. E elas acontecem com alguma frequência. E você vê que, assim, ao longo dos anos, ela mantém um padrão. E aí você pode desconfiar que seu dicionário não está completo e voltar lá e perguntar, sabe? Você não pode de cara falar assim, não, esses valores aqui estão fora do intervalo esperado e eles são lixo. Às vezes o que está errado é o dicionário. Então, tem sempre essa... Agora é a hora dessa dança aí, da gente ver se o que a gente está recebendo está esperado, o que é esperado, que está no dicionário de variáveis da instituição que forneceu esse dado, se é isso que a gente está vendo dentro do banco de dados. Então, nesse caso aqui, a gente já está dentro do nosso servidor, no caso, né, já está com o recurso que você vai usar para preparar esse dado, né? Você já está fazendo isso. A compreensão dos dicionários de variáveis, né? A compreensão dos seus dados de entrada é assim... Vamos pensar que você até já tem o dicionário lá, mas aquele dicionário não é muito informativo para você. Você precisou buscar informação, por exemplo, no manual, se você está usando dado de óbito, você precisou usar a informação que está no manual e aquela informação foi relevante para você. Então, eu sugiro que você crie o seu próprio dicionário de variáveis, que vai ser o dicionário da pesquisa, acrescentando essas informações que complementam o dicionário básico que você recebeu, tá bom? Então, tem o dicionário que é dos dados de entrada e tem o seu da pesquisa, que você começa a construir nessa fase de entendimento dos dados. Fazer um inventário dos arquivos de dados,
é muito importante também, porque você vai ter lá o número de registros. Vamos pensar que você usou um Excel, importou os registros, não deu erro, só que aquele número não era o número que tinha lá no começo. Então, está faltando um monte de registro e você já fez um trabalhão e aquilo não deu certo. Então, assim, para começar, assim, você checa se o que você recebeu é a mesma coisa que você conseguiu receber de verdade. Tem que ter até um protocolo. Estou te entregando X registros. Você vai lá, peraí, deixa eu ver se eles estão aqui, ó. Estou recebendo X registros. Ó. Então, nessa hora, você desmama da sua instituição fornecedora, mergulha nos seus dados e começa a brincadeira. Que é o seguinte: a primeira delas é assim, dá uma olhadinha se os seus registros, cada arquivo que você receber, se eles têm lá, você já sabe o que cada linha significa, você vai ver se você consegue identificar uma linha por uma única variável, por um único campo, se tem uma chave primária, se tem um identificador único. Então, isso é importante, porque senão esse registro, né, que você está vendo no banco, ele não é assim, acessível digitalmente. Porque quando você consegue ver na sua tela, na sua planilhazinha lá, um por um, você consegue clicar nele, por exemplo, você quer excluir esse registro, ele está errado, você vai excluir, você clica lá e exclui. Tudo bem, ele é acessível para você porque você está botando a mão. Agora, quando a coisa é muito grande, você não consegue botar a mão ali nesse registro. Então, você tem que ter É importante você ter uma chave primária, tá bom? Às vezes ela é natural. Por exemplo, seria esperado que o número de declaração de óbito fosse único. Então, eu quis por algum motivo ele não era, tá bom? Eu não sei porquê, eu só sei que, assim, quando eu tentei colocar como identificador único, não rolou, porque tinha duplicidade. Ah, mas aí eu combinei com estado, combinei com ano, combinei com estado e ano, e mesmo assim não deu. Então, assim, provavelmente tem um registro ali que está duplicado, veio duplicado no banco, o banco não tinha não tratava disso, porque as coisas são velhas, né? Os softwares são velhos, as bases eram velhas, enfim, tem todo um arsenal de recursos que estão sendo usados e não vai mudar de uma hora para outra, enfim. Só sei que eu não sei como é que aquilo foi gerado, só sei que estava lá e eu não pude colocar um identificador único. Cria outro, tá bom? Para pelo menos para você poder manipular o registro. Isso é importante? É importante. Quanto antes colocar, melhor. Inventário das variáveis de cada arquivo. Olha, aqui a gente tem que dar uma olhadinha no nome. Então, por exemplo, imagina que a tecnologia mudou. Então, por exemplo, esse dado era coletado em planilha e de repente agora mudou para um servidor e aproveitaram e mudaram de nome, colocaram mais espaço, enfim. Acrescentaram outros campos. Você tendo uma série histórica, você não consegue juntar isso assim sem conhecer. Então, você tem que fazer esse inventário, dá uma olhadinha qual a estrutura o nome das variáveis, que às vezes uma mesma variável pode estar com outro nominho, né? Porque pode mudar, o programador não gostou daquele nome, de repente a instituição não tinha um padrão exatamente para seguir. E é isso. Olha, a gente tem que estar feliz que a gente está podendo usar o dado que a gente não precisou coletar. Então, vamos tentar aproveitar isso. Mas isso acontece, tá bom? Acontece, não é raro acontecer. Instituições que fazem isso, assim, mais oficialmente, que são muito grandes, quanto maior a instituição, mais ela se organiza para guardar os dados. Então, essa é a dica. Procure em lugar grande e que está acostumado a dar o dado. Análise exploratória para conhecer a integridade dos dados. Por exemplo, se eu vejo uma mãe com 85 anos, eu desconfio. A idade da mãe, 85 anos, não é. Então, assim, eu vou ter que jogar fora aquela idade, vou ter que tirar aquela informação de lá. Aproveito os outros dados, mas eu não tenho essa informação. Esse é um exemplo, por exemplo, de integridade dos dados, tá? Outro é aquela data do óbito e a data do nascimento. De repente, alguém se confundiu e trocou e ficou uma no lugar da outra, eu sei que a data ficou negativa, o tempo em dias ficou negativo. Então, também esse registro não está íntegro. A gente pode ter uma política, assim, na nossa pesquisa, que a gente vai falar, olha, a gente vamos marcar, faz uma coluna lá e coloca caca. Tem caca. Tem caca, em princípio, não tem caca, é 0. Se você for achando caca, você marca lá que você quer tirar aquilo lá.
Ou você pode fazer uma variável também para cada variável que você pode fazer uma coluna para cada variável para você classificar a qualidade daquela informação. Né? Então, por exemplo, sexo quali. Sim, fala, olha, eu acredito nessa variável porque ela, da data da certidão de nascimento, da declaração de nascimento, ela bate com a de óbito, então eu confio nessa variável. Ou então, não, isso aqui esse campo está duvidoso. Então, você pode passar o pente fino que você quiser. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado pelo seguinte, não vale a pena limpar a variável que você não vai usar, né? Então, fala assim, você não pode sair limpando tudo que você vê. Você tem que ser bem objetivo, ver o que você vai fazer. E quanto antes você puder tomar, se você puder tomar essa decisão em conjunto, é melhor. Mas se ela ficar muito poluída, assim, se ficar muito ruído e pouco som, você pode escrever qual que é o seu plano e ouvir um grupo menor que foi determinado para discutir aquilo lá, só para você não decidir sozinho. Então, assim, não dá para gente, por exemplo, eu não sei, se de repente uma mãe de 55 anos pode existir? Pode. 55 a gente sabe, a gente conhece. E 65? Eu não sei até quando pode ser mãe. Então, assim, eu não trabalho com essa informação. Não dá para esperar que eu assuma que essa variável está errada, né, a idade da mãe. Não dá. Mas, assim, o mínimo e máximo, por exemplo, você pode pegar, né, nessa hora que você está fazendo esse entendimento dos dados, está aqui, ó, uma análise exploratória, por exemplo, uma sugestão para fazer uma análise exploratória de uma variável numérica, você pegar o mínimo e máximo dela. Então, uma vez a gente fez uma varredura sistemática em todas as datas de um servidor de uma instituição para ver se as datas eram válidas. Então, assim, o que eu fiz? Mínimo e máximo. Aí tinha lá um lançamento em 2030. E assim eu ganhei vários inimigos no mesmo lugar. Porque, assim, era só uma varredura sistemática, né? O chefe pediu, falou, vê se tem mais alguma data fora do intervalo de... Alguma data, assim. Isso aqui começou em, sei lá, esse sistema começou em 96 e hoje é hoje, né? Tem alguma data que passa de hoje? Tinha, mas o que é isso? É um erro de digitação, é alguma coisa, mas que fica gravado lá, fica, e a gente consegue fazer essa varredura sistemática tranquilamente. Enfim. Outra coisa que é importante sair dessa fase, a ideia é não voltar para a fase anterior, tá? Então, o que eu quero aqui? Eu quero fazer um plano de extração desses dados para pesquisa. Então, é assim, essa variável que está com esse valor, ela vai ser agrupada, como que eu vou usar? Então, assim, todas as transformações, então pode ser uma diferença de datas para saber a idade, e definir a unidade de medida. Então, assim, é como se você fosse, aí que você já está nesse plano, você já conhece o dado e você sabe como transformá-lo. Veja, a gente está sempre preocupado com a viabilidade do projeto. Então, se isso for um problema, que assim, chegou aqui ele já está, chegou até aqui, é totalmente viável, mas eu quero que essa viabilidade seja estudada o quanto antes. Então, mais um pouquinho aqui, nesses desafios dessa etapa, o que eu vou ter? Eu vou ter que melhorar, assim nessa fase a gente sentiu necessidade de melhorar a compreensão das variáveis. Porque cada variável tinha um nome, a gente precisava checar se aquilo que a gente estava vendo era aquilo mesmo. Tá? Então, mais uma vez, é uma volta, vai lá, volta lá, conversa, enfim. E tira isso a limpo. Eu fiquei sabendo que eu tenho 2 minutos. Tá bom. Mas essa é a parte mais importante mesmo, tá? Porque passando essa fase, a gente garante a viabilidade do projeto. As variáveis que mudaram de formato ao longo do tempo, isso aqui existe, tá? Existe de montão. Então, de repente, era registrada de um jeito, por exemplo, era registrada em categorias, e aí, de repente, ela virou uma variável numérica. Ela vai para a mesma caixinha, só que eu não posso juntar uma laranja e outra banana, né? Então, por exemplo, uma escolaridade, uma está em faixas, a outra está em anos de estudo.
tá? Fica difícil. Vários arquivos com estruturas diferentes também foi um dos desafios. E aí, como é que a gente faz? A gente cria uma nova variável que vai receber daquelas outras duas, enfim. É só para contar. Na verdade, o que me motivou a fazer isso virou um artigo, tá? Tá aí para vocês, eu deixei as referências, já estou aqui finalizando, né, um pouquinho. Mas, assim, o que eu tenho para falar, ele está escrito aqui, está escrito também no artigo. Então, eu espero que vocês possam complementar isso que não vai dar tempo de falar aqui hoje. Voltando aqui, a ausência de identificadores únicos, eu estou colocando aqui porque isso também é um problema aqui, e aqui é a última chance de colocar isso, porque a gente vai começar a preparação para a próxima etapa. A estrutura do arquivo, se ela está diferente do que eu tenho no dicionário de variáveis, isso também é um problema, e é uma coisa super comum, tá? Isso aqui, mesmo com a instituição grande, a gente vê isso. Então, variáveis preenchidas com códigos de outros sistemas de informação, por exemplo, tem lá o número do CNES, eu quero ver quantas pessoas morreram no Hospital São Paulo, no Hospital... no HC, eu pego o código CNES lá, pego o meu banco de dados e vejo lá. Então, só que eu vou ter que ir no outro sistema para saber qual que é o código daquele hospital que eu quero ver. Então, enfim, são todos, só para contar que são desafios, e que vale a pena, né? Não é para desencorajar ninguém, a ideia realmente é trazer isso de um jeito organizado, mas assim, chegar mais perto, talvez envolver alguém da TI, chegar mais perto e que as pessoas da área da saúde têm que se aproximar disso, porque é o que vem por aí, né? Vem muitos dados. E esses dados aqui, a gente ainda está falando dos dados estruturados, que não são... Agora já tem um monte de dados que não são não estruturados, que também estão tendo bastante valor. Eu vou avançar aqui, só para mostrar que existe, tá bom? Então, tem a preparação dos dados, a aula eu vou deixar para vocês, vou entregar para a doutora Silvana, e... assim, só vou parar no finalzinho aqui, num slide que eu fiz especialmente para esse caso, na verdade, eu poderia ficar nele. É o seguinte, ó, muitas pessoas, diante disso, né, isso é uma coisa, assim, eu trabalho com isso há bastante tempo, então, assim, era comum uma pessoa perguntar, mas não é só fazer isso, não sei o quê, não sei, então, assim, quem entendia o problema, né, ficava mais preocupado, assim, mas às vezes a pessoa está tranquila, assim, é inocente, né? Tá lá, não é só. Então, a resposta é assim, não. Então, esse artigo que eu deixo para vocês aqui, ele foi publicado essa semaninha, tá fresquinho. Essas coisas que eu trouxe aqui, eu trouxe em português, lá está em inglês. Eu trouxe algumas fontes de dados secundários também, que tem brasileiros e tem aqui também essa americana aqui que vale a pena ver, tá bom? Eu deixo aí para vocês e muito obrigada.